Só notícia boa! Flamengo fecha a contratação livre no mercado e crucial. Para essa altura do campeonato, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então bem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. Dia de folga no Flamengo, né, minha rapaziada? Dia de folga, dia 15 de setembro. Amanhã é treino normalmente. Aliás, a assessoria de imprensa do Flamengo divulgou aí, né, a agenda da semana do Flamengo. Treino amanhã, treino na quarta-feira, dia 17, e no dia 18 tem jogo contra a equipe do Estudiantes. No dia 19, treino normal também após o jogo. Dia 20, treino, né, no sábado, dia esse que antecede o dia 21, do qual o Flamengo enfrentará o Vasco da Gama no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro, jogo importantíssimo. O Vasco aí que vive uma boa fase na Copa do Brasil, está classificado às semifinais da Copa do Brasil para atuar diante da equipe do Fluminense, mas que está brincando com perigo aí no Campeonato Brasileiro. O Ceará com um jogador a menos empatou o jogo ontem em São Januário, beleza? Amanhã, pessoal, a assessoria de imprensa do Flamengo também divulgou que teremos aí uma entrevista coletiva com o goleiro argentino do Mengão, Agustín Rossi. Pois é, galera, o goleiro argentino vai conversar com a imprensa, beleza? O acesso ao CT Ninho do Urubu será liberado ali a partir das 10h30 da manhã, e o Gordola, naturalmente, aliás, amanhã é aniversário do Gordola, hein? Já dá feliz aniversário pro Gordola aí, que tá com a gente lá na Pedrão RNTV, nas outras redes também, meu amigo de infância que trabalha conosco aí, fazendo um trabalho maravilhoso. Então, feliz aniversário antecipado pro Gordola, que amanhã vai ter que punir, não tem jeito, né? Pra fazer aí a coletiva do Agustín Rossi, beleza? Galera, é bom que ele gosta do Rossi, né? Pelo menos isso. Mas vamos lá, pessoal, o negócio é o seguinte: o futebol brasileiro, informação importante, que impacta não só o Flamengo, mas como o futebol brasileiro no geral, tá? Importantíssimo. O futebol brasileiro terá o desafio de vídeo pela primeira vez. Um sistema bastante pedido por alguns torcedores aqui no Brasil. Assim como já acontece no vôlei, no tênis, na NBA também, o desafio de vídeo começará a ser utilizado nas semifinais da Copa Paulista, em iniciativa da Federação Paulista de Futebol. Ou seja, caso um treinador de uma determinada equipe interpretar que determinado lance foi para cartão vermelho, foi pênalti, foi, sabe, qualquer uma dessas intervenções que o VAR pode fazer no jogo, o treinador poderá solicitar à arbitragem um desafio, não necessitando do árbitro de vídeo cantar ali no ouvido do árbitro, tá? O modelo já foi testado pela FIFA em competições de categoria de base, como na Copa Feminina Sub-20 do ano passado. A ferramenta chamada Football Video Support, a FVS, permite que o técnico solicite a revisão quando entender que houve um erro em 4 situações: gol, né, como eu disse, pênalti, cartão vermelho ou cartão aplicado ao jogador errado. Cada treinador vai iniciar a partida com direito a 2 pedidos. A sinalização será feita com um gesto girando o dedo no ar, acompanhando da entrega de um cartão de solicitação ao quarto árbitro. Em seguida, o árbitro principal se dirige à cabine na beira do gramado para analisar o lance com a ajuda do operador de replay. O árbitro tem autonomia para manter ou alterar a decisão de campo após a revisão. Se o desafio for bem sucedido, o técnico não perde a solicitação utilizada. Olha, eu acho que isso vai dar merda. Eu acho que isso vai dar merda. Que isso, Pedrão? Mas os treinadores, eles precisam... mas isso aí vai ser usado para retardar o jogo. Eu acho que vai ficar pior do que já tá. Viu? Sendo bem
sincero para vocês, porque vai ter catimba, o treinador vai utilizar disso para retardar o jogo. Eu acho que o futebol é um esporte. O VAR, ele já atrapalha. O VAR, ele atrapalha. Tudo bem que ele ajuda muito também, né, nos lances de impedimento, sobretudo, acontece muito de impedimento, de cartão vermelho, que no passado... Eu sou totalmente a favor do VAR, tá? Não estou dizendo aqui que eu sou contra o VAR, não é isso. Mas ele várias vezes atrapalha, principalmente aqui no Brasil, porque tem lances que são claramente interpretativos, o árbitro está em cima do lance, ele viu o lance e ele vai no VAR. Coisa que no meu entendimento não faz sentido. O VAR o VAR não é uma ferramenta para ele reinterpretar o lance em câmera lenta, com replay. O VAR é uma ferramenta para eles se recorrer caso ele não tenha visto o lance, para ele corrigir. Ou então para corrigir um impedimento, para corrigir um cartão dado errado, né? Eu acho que isso aí não dá certo no futebol não, viu? Para ser bem sincero para você, é minha opinião. Não sei a opinião que vocês possuem aí, tá? Pessoal, o José Botto concedeu uma entrevista ao portal UOL e falou sobre a questão do atacante Pedro, do Flamengo. Ele disse o seguinte: em relação ao Pedro, o mais importante é que tudo aquilo que se falou, foi dito em público sobre o Pedro, resultou em um Pedro diferente, que nesse momento ajuda muito o Flamengo e que se ajuda na própria valorização. Ou seja, ele deixando claro que aprovou ali o discurso do Felipe Luiz e tem mais a que aprovar mesmo, né? Tudo bem que o Pedro não foi bem nesse último jogo do Flamengo, mas está fazendo chover nas partidas do Flamengo, assim, ele, assim como o De Arrascaeta, né, que é ainda mais impressionante, vem fazendo a diferença no Flamengo. Pessoal, torcida do Flamengo esgotou todos os ingressos para o jogo do próximo domingo entre Flamengo e Vasco. Então, além de esgotar quase todos os ingressos da partida contra o Estudiantes no meio da semana pela Copa Libertadores, a torcida do Flamengo esgotou os ingressos designados para ela, tá? Até porque nos clássicos, né, no Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, Botafogo não, porque fica querendo jogar lá no Engenhão, setor norte e o meio do campo, o torcedor rubro-negro pode comprar. O meio do campo é misto. Setor norte é do Flamengo. Setor sul do Vasco, tá? E o mando desse jogo é do Flamengo, tá? Apesar da partida ser realizada no Maracanã, o mando de campo é do Flamengo. E é um jogo importantíssimo. E eu vejo muitas pessoas falando do Vasco. O Vasco, de fato, tem uma fragilidade defensiva muito grande, mas é o time que mais fez gols em jogos fora de casa. Você sabia disso? O Vasco fez 18 gols fora de casa, enquanto o Flamengo fez 15. Lógico que esse número do Vasco está inflado diante daquele 6-0 no Santos. Mas, enfim, problema do Santos, mérito dos caras. Então, eles têm um ataque bom, mas uma defesa horrorosa. Diferente do Flamengo, que tem um ataque excelente e uma defesa excelente. Então, é um ponto para o Felipe Luiz ficar atento. Que apesar de ser no Maracanã, é um jogo fora de casa do Vasco. Eu sou louco dos dados, não tem jeito. E aí, pro jogo da quinta-feira, contra a equipe do Estudiantes esse que perdeu pro River Plate no sábado por 2-1, jogando na sua casa, lá em La Plata, no Estádio Uno, inclusive perdeu, né, um dos seus principais jogadores para enfrentar o Flamengo em função de uma lesão. Pro jogo da quinta-feira, a nação rubro-negra ainda tem ingressos restantes do setor Oeste Superior, que está na sua casa aí dos R$300, caríssimo, e para o setor Sul, que está na casa aí dos R$200, tá? Ainda tem ingresso. Pô, Pedrão, como é que ainda tem ingresso para quinta e para o domingo, que está mais longe, uma partida que tudo bem é Flamengo e Vasco, mas um jogo que tem mais apelo, Flamengo e Estudiantes, não esgotou tudo ainda. Porque para esse jogo, Flamengo, a carga quase toda do Maracanã está disponível para a torcida do Flamengo. Tirando lá o setor visitante, que eu não tenho a menor dúvida que os argentinos do Estudiantes vão lotar,
a carga quase toda está disponível para a torcida do Flamengo. Então tem, naturalmente, mais oferta e o ingresso, ó, é mais caro também, ainda tem esse adentro, beleza? Ontem o técnico Felipe Luiz, na entrevista coletiva, reconheceu o seguinte: tivemos uma evolução do primeiro semestre para cá, mesmo com uma mudança muito grande na espinha dorsal da equipe. Saiu o Wesley, saiu o Gerson, né? E entrou o Jorginho, entrou o Emerson Royal, que fez gol ontem, entrou o Saul, que tá jogando uma barbaridade, né? E acho que acredita até em função disso, lógico, do trabalho do Felipe Luiz, que mesmo saindo os jogadores, o Flamengo consegue fazer a diferença. Até o Galvão Bueno, que narrou o jogo ontem do Flamengo lá no Prime Video, rubro-negro, grande rubro-negro, Galvão Bueno, falou sobre o Saul. Olha o que ele disse: basta um espaço que se dá para esse time do Flamengo sem marcação que acontece isso aí. Esse cara aí, Saul, sabe jogar bola. Eu estou cada dia mais impressionado com esse Saul. Ele não faz um cruzamento, ele dá um passe na cabeça do Arrascaeta, que acerta em tempo de bola e sobe no meio dos zagueiros para marcar. Se o Galvão Bueno tá falando, quem sou eu para discordar? E todo mundo tá falando. Você anda pelas esquinas aí, pela cidade do Rio de Janeiro, e o diálogo do torcedor rubro-negro lógico, acho que ele tá jogando muito, mas gira muito em torno do Saul, né? Desde que ele chegou, assumiu a posição ali, demorou um pouco porque ele precisava até de ritmo, mas está jogando realmente um absurdo. Felipe Luiz, que na semana passada recebeu uma proposta do Fenerbahçe para ir jogar o campeonato turco, o Fenerbahçe caiu da UEFA Champions League, ele não aceitou. A informação que eu tenho aqui, gente, ele vai acabar saindo para a Europa, não agora, mas porque o grande objetivo da carreira do... Eu já falo isso, ó. O grande objetivo da carreira do Felipe Luiz é ser campeão da UEFA Champions League. Coisa que ele bateu na trave 2 vezes como treinador. Que ele bateu na trave 2 vezes com o Atlético de Madrid, perdendo para o Real Madrid. Mas enquanto isso não acontece, ele vem quebrando tabus aqui no Flamengo. Venceu o Bragantino em Bragança Paulista após 29 anos, venceu o Juventude após quase 28 anos, desde 97, dia 1º de outubro de 97, né, mais exatos aí, 27 anos e 11 meses, conquistou 4 vitórias no Rio Grande do Sul no mesmo ano. Se você juntar o placar agregado, dá 9-1 para o Flamengo contra todos os times do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul. Melhor primeiro turno rubro-negro da história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos e o segundo melhor da história do campeonato de pontos corridos, né? Apenas atrás do Botafogo de 2023, que deu aquela famosa pipocada e acabou perdendo o título. Tem rival, tem presidente, viu? De rival de olho no Flamengo. Pois é, o Verón, lendário jogador do Estudiantes, da seleção argentina, elogiou o Flamengo. Vamos ver o que ele falou. Obviamente, sabemos do poder do adversário, mas também sabemos que já passamos por momentos assim contra times importantes e que o clube, por sua história, deu conta do recado. Então, sempre guardamos isso dentro de nós, como se disséssemos: sim, esse desafio é difícil, mas possivelmente podemos nos destacar e deixar o clube bem representado. Seja qual for o resultado, porque já vivemos isso e continuamos vivendo, falou o Verón, inclusive publicando isso nas redes sociais como uma espécie ali de motivação, tá, para o torcedor do Estudiantes. E o Flamengo tem que levar muito a sério esse jogo, viu? Se levar mais ou menos vai ficar complicado. A informação que chega da Argentina é que o Estudiantes vai fechar a casinha. O treinador lá do Estudiantes tá treinando muito em cima disso, tá? Quem sabe colocar uma linha de 5 ali, catimbar bastante o jogo, retardar bastante o jogo, para impedir que o Flamengo faça uma larga vantagem no Maracanã para levar o jogo para La Plata, tá? Eles esperam pelo menos
pelo que eu li, né, dos jornais, o Clarim, enfim, o Olé, enfim, outros jornais da Argentina, eles vão buscar o empate, tá? Até mesmo se abdicando de atacar o Flamengo. Então o Flamengo tem que ficar atento em relação a isso, beleza? Pessoal, o negócio é o seguinte, o Vasco, que é o próximo adversário do Flamengo no Campeonato Brasileiro, tem um desfalque confirmado. O tal do zagueiro Lucas Freitas, que é titular do Vasco, tomou o terceiro cartão amarelo aos 20 minutos ali do segundo tempo e está fora desse embate diante da equipe do Flamengo, beleza? E aí, o que eu tenho para trazer aqui para vocês agora é que entrei em contato com a assessoria de um, com a assessoria de outro, e cara, o Saul, a partida que o Saul fez ontem, ela é engrandecida não só pela partida que ele fez, mas também por tudo que cercou, né? O Saul pegou escala, ele pegou 2 voos, ele acompanhou o nascimento do filho dele durante a madrugada, então ele praticamente não dormiu, ou melhor, dormiu pouquíssimas horas. Antes ele já havia treinado no CT em Urubu com seus companheiros, foi para casa de madrugada, acompanhou o nascimento do filho, do hospital já foi direto da maternidade pro aeroporto, pegou um voo às 7 da manhã para Campinas, de Campinas ele pegou outro voo para Caxias do Sul, tá? Foi uma jornada impressionante, tá? O Marco, que é o filho dele, o Marco Ningues Salamanca, que venha, logicamente, com muita saúde, nasceu às 4h16 da manhã, rapaz. E além de ele entrar em campo e ser um dos melhores, o cara ainda dá uma assistência pro De Arrascaeta. Ele poderia recorrer à licença paternidade ali, tinha uns dias ali para ficar com a família dele. Ele abdicou disso em prol do profissionalismo e do compromisso com o Flamengo. Então, cara, isso precisa, evidentemente, ser muito enaltecido. Falei com a assessoria dele, né? O Flamengo também enviou informações em relação a isso, e isso precisa ser enaltecido, cara. É desse tipo de jogador que o Flamengo ele precisa cada vez mais ter, né? Com esse profissionalismo. Tem informação também em relação ao Jorginho, que segue em tratamento. A expectativa é que ele retorne, mas os treinamentos, né, o treino da terça e da quarta, vão determinar se ele vai pro jogo ou não. Eu fiquei na dúvida, caramba, será que ele entrou com o Alan para dar uma segurada com o De La Cruz, sabendo que pode ser que ele tenha que contar com o De La Cruz no meio da semana? E não tem nada a ver, tá? A pessoa passou a informação que isso não tem absolutamente nada a ver, e que o Jorginho está sendo preparado para o jogo da quinta-feira, às 9h30 da noite. Beleza? Pessoal, o fisioterapeuta Márcio Puglia está de volta ao Flamengo. Ele estava no clube há 4 temporadas e tinha deixado o cargo com a reformulação realizada por José Luiz Runco, ao assumir a direção geral do departamento médico do Flamengo. Para quem não sabe, o Márcio Puglia tem uma história muito grande no departamento médico do Flamengo. É uma contratação primordial para essa altura da temporada, que cada vez mais os desgastes vão ficando maiores e que vai ajudar muito, vai agregar muito a esse departamento médico do Flamengo, a volta aí do fisioterapeuta do Márcio Puglia, beleza? Pessoal, jornais aí da Arábia Saudita e também da Espanha, trazendo a informação que o Flamengo teria sondado, né, o Diário AS, né, soltou aí pela manhã, que o Flamengo teria sondado o Renan Lodge. Gente, não faz o menor sentido isso. Tudo bem que ele está livre no mercado, ele rescindiu lá com a Al Hilal, mas ele é a lateral esquerdo. O Flamengo tem Vinha, tem Ayrton Lucas, tem o Alexandre. O Flamengo quer se desfazer de onde não tem menor cabimento isso. Todo respeito aos companheiros. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto. Saudações rubro-negras.